Uma teoria de tudo. Que importa? Bem-vindo ao Resenhando, esse canal onde nós mergulhamos nas páginas dos livros e nos aprofundamos nos assuntos teológicos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livrinho do Alistair McGrath, Uma Teoria de Tudo que Importa, né, que é uma breve biografia ou uma introdução, como ele propõe, à figura de Einstein, né, que muitos conhecem, ou pelo menos a sua imagem caricata nós conhecemos, mas talvez nem tanto sobre a sua expertise, toda a sua profundidade, né? E além disso, sobre alguns temas que ele refletia e pensava. Essa obrazinha do McGrath, ela é super interessante. Interessante porque, primeiro, ela faz essa apresentação de quem foi Albert Einstein, né, como esse físico aparentemente no início da sua carreira acadêmica esquecida, fazendo trabalhos burocráticos num departamento de patentes, mas que tentava mesmo ali do seu trabalho produzir algum tipo de pensamento científico, escrevendo seus textos, seus artigos para as revistas científicas, até então ser extremamente conhecido, mundialmente conhecido como alguém que desenvolveu a teoria da relatividade, as suas fórmulas, e somos impactados pelo pensamento e pelo desenvolvimento científico que Einstein nos trouxe até hoje. Bom, o McGrath aborda tudo isso nesse livro. Ele vai tratar desse aspecto biográfico do Einstein e desse aspecto acadêmico, mas ele tem uma proposta muito maior com a obra, né, que é demonstrar certos aspectos do pensamento de Einstein ou do que ele se ocupava como reflexão, como questões de ordem religiosa, ou como ele vai rastrear ao longo do livro uma concepção de que é possível, ou pelo menos o desejo que ele tinha de desenvolver uma teoria que abordasse toda a realidade do ser humano, que abordasse, para além desses aspectos físicos e objetivos, os elementos mais pessoais e subjetivos, né? Todo esse conglomerado de que nós somos e de que refletimos e que produzimos e que tem aspectos, né, de elementos exatos e científicos a partir do termo, né, mas também tem aspectos de uma reflexão extremamente subjetiva, que carrega elementos de moral, de ética e de espiritualidade. McGrath ele vai descrever tudo isso, e eu confesso que como teólogo fiquei primeiro encantado em conhecer muita coisa que eu não fazia ideia. Eu diria até que tem muita coisa que durante meu segundo grau que eu não aprendi, que tive muita dificuldade, que aprendi um pouquinho aqui, pelo menos esclareceu muita coisa para mim a partir disso. Mas com isso eu não quero dizer que o livro tem uma linguagem extremamente técnica que fique difícil de ler e de degustar. Não, o McGrath escreve muito bem. Escreve realmente para que qualquer pessoa, independente de ser um teólogo ou não, ou alguém do campo científico, mais acadêmico, possa ler isso e desfrutar da obra. Na verdade, é uma tentativa de popularização, diria eu, de demonstrar, né, de popularizar esse pensamento de Einstein, quem foi a sua pessoa. Então é um livro muito gostoso de ler. McGrath, na verdade, assim, tudo que li dele me agradou muito. A maneira que ele constrói, as metáforas que ele usa para facilitar a apreensão de assuntos que são, às vezes, extremamente complicados para aqueles que não têm, de repente, uma bagagem, um repertório dentro de um campo que não os é familiar. Então, primeiro eu queria tirar toda e qualquer barreira pensando assim, poxa, eu não tenho familiaridade com o assunto, então esse livro não é para mim. Não. É um livro que ele escreveu pensando de modo muito democrático, pensando em todas as pessoas, então só isso já vale muito a leitura. Mas é um livro que, para mim, o grande impacto veio pelo menos nos últimos capítulos, para não dizer no último capítulo, mas a leitura de todos é importante para chegar lá, onde ele vai
fazer um paralelo com alguns elementos do pensamento de Einstein, né, com esse desejo da busca de uma teoria de tudo, uma metanarrativa ou cosmovisão, que às vezes é um termo muito popular, para tentar explicar toda a realidade, explicar toda essa percepção do homem da realidade, algo que faça sentido em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, um elemento teórico que abarque tudo. Para McGrath, tudo que importa. E aí ele vai demonstrando como a fé cristã tem essas mesmas preocupações e, na verdade, ela tem uma proposta de resposta a partir da ótica da mensagem do Evangelho, da narrativa das Escrituras. Há uma proposta, pelo menos, de uma teoria de tudo que importa. Não tem o objetivo de dizer como as coisas às vezes são, mas como elas vão, né? Às vezes até como são, mas muito mais como vão. Né? A fé cristã não está para dizer aqui qual é a fórmula correta matemática, mas ela está aqui para nos orientar ética, moralmente, e nos dar uma mensagem de redenção para lidar com essa realidade que demanda muito desse elemento social, subjetivo e comunal. Então, eu queria deixar a recomendação desse livro que me agradou muito a leitura. Esse livrozinho do McGrath, uma teoria de tudo que importa, uma breve introdução a Einstein e suas ideias surpreendentes sobre Deus. Então, se tiver a oportunidade de ter, compre a obra, recomende, dê para amigos aí que ainda não conhecem a fé, mas que amam de repente o ambiente acadêmico, científico, amam Albert Einstein, e é uma nova percepção e diria muito madura sobre isso, deixando uma bibliografia para aqueles que se interessarem aprofundar, uma bibliografia significativa, né, obras de que McGrath consultou para poder escrever esse livro. E McGrath é um grande acadêmico, uma mente brilhante, mas escreve de modo muito gracioso, muito belo. Então, fica aqui a recomendação. Não deixa de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações das próximas resenhas que teremos aqui. E se você quer mais recomendações de livros, né, sugira aqui, me segue lá no Instagram, Jonathan Salgado, tudo junto, letra minúscula, 84. Lá costumo postar os livros que estou lendo, às vezes pedir sugestões. Essa semana eu pedi sugestões de romances inteligentes para que eu possa me dedicar a um pouquinho desse tipo de leitura, que confesso que não são as minhas primeiras escolhas, eu tenho que me forçar a isso. Mas me acompanha lá. Também busco dar boas sugestões através de lá, sem essa resenha, esse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana para vocês, independente da semana que você estiver assistindo, e até o próximo Resenhando.